Pega essa manchete aqui. Inflação anual da Turquia dispara para quase 80%. A alta de preços ganhou força depois que o Banco Central local começou a reduzir a taxa de juros. Então, mesmo com uma inflação elevada, o presidente Erdogan, ele decretou queda na taxa de juros. A inflação estava elevada, você derrubou os juros, você está estimulando ainda mais a economia. O que isso gerou? Veja só, uma alta nos últimos 5 anos de 430% na cotação do dólar em relação à lira turca. Se a gente pegar, sair do percentual e pegar em números, a gente vai ver que lá no final de 2018, a gente tinha aqui a lira turca na faixa dos 5,29, meio similar ao dólar no Brasil, e nesse momento 27,62. Então você pode justamente afastar por conta de uma irresponsabilidade monetária, reduzir a taxa de juros à força sem ter um diferencial sustentável. Se você diminui, reduz a taxa de juros à força, deixando um diferencial muito pequeno, você expulsa os investidores estrangeiros do país, eles tiram seus dólares, o dólar dispara e isso gera uma inflação, mais ou menos 80% lá na Turquia. Então, os preços de tudo na economia aumentando em média 80%. Vinícius, você acredita que isso pode acontecer no Brasil? Acredito. Por quê? Isso aqui não é viés político que eu vou falar. Já fiz uma live completa falando mais sobre isso, sobre a nova matriz econômica, que é justamente a cartilha que foi usada pelo governo Dilma, segundo o governo Dilma, principalmente, né? Foi a partir de 2011, então pega o fim do primeiro mandato e o início do segundo, que foi justamente o que nos levou à maior crise da história do mundo para um país que não estava passando por uma guerra. E aquela mesma cartilha de intervenção estatal, muito uso do BNDES, empréstimos para os amigos do rei e para vários países vizinhos que não têm capacidade de pagamento, quedas estruturais nos juros, essa é meio que a cartilha utilizada no passado e que pode ser utilizada no futuro aqui no Brasil. Por que eu digo que pode ser utilizado no futuro? Porque o Roberto Campos Neto tem o seu mandato finalizando agora, no início de 2025, né? Estamos a 1 ano e pouquinho para acabar o mandato dele. O atual presidente da República, no seu mandato, ele vai escolher 8 dos 9 diretores do Banco Central. E aí, quem você acha que ele vai escolher? São liberais? São economistas que veem a economia da mesma forma que ele, ou economistas que veem a economia de uma outra forma? E qual é essa visão da nova matriz econômica, da intervenção estatal, o Estado como propulsor do crescimento econômico, essa utopia? Eles pensam muito no seguinte: nós precisamos, eu estou dizendo que é a narrativa, não que é a realidade. Se é a realidade ou outra, você tira a sua própria conclusão aqui, não vou entrar nesse teor. Nós não podemos aumentar as taxas de juros. Taxa de juros no país tem que ser baixa. Tem que ser baixa. Por quê? Porque a gente tem que ajudar os mais pobres, que não têm condições e precisam pegar empréstimos. Então, taxa de juros é baixa. Se a inflação subir, o que a gente faz? A gente aumenta impostos. Olha que maravilha, tributamos os mais ricos. Aumentamos impostos para os mais ricos. E aí, numa utopia sem fim, você acha que você vai aumentar imposto para os mais ricos e os mais ricos não vão repassar esse imposto, porque os mais ricos são os donos das empresas. Então, eles vão repassar esse custo do imposto adicional para o consumidor final e isso vai gerar inflação. Porque se ele não repassar esse imposto adicional que ele recebeu, o que vai acontecer? Ele pode quebrar a empresa. Então, não existe, gente. Se aumentou imposto para um, você vai aumentar para a economia inteira. Porque você tem esse repasse e isso se alastra com a economia com o passar do tempo. Então, na minha visão pessoal, a pior coisa que você pode fazer é você ser um governo gastão, você aceitar uma inflação mais elevada, manter juros baixos ou reduzir ainda mais o juro, o que pode acontecer porque é a visão econômica do atual governo, respeito, é a visão, para mim não tem pé nem cabeça, e eles vão ter 8 dos 9 diretores do Banco Central, tá? Que definem a taxa de juros a cada 45 dias aproximadamente. E aí se você tem inflação alta, taxa de juros caindo, você já viu o que aconteceu na Turquia, taxa de juros em patamar baixo ou caindo, o que acontece? A única forma de você conseguir frear a inflação é aumentando imposto, o que é péssimo para a economia ao longo do tempo. Então existe esse risco. No passado recente, 2014, a gente estava com a inflação a 6,5%, continuamos com juros baixos, deveríamos elevar os juros, mas tinha eleição ali no final de 2013, perdão, 2014. Em outubro tinha eleição, então naquele ano ali a inflação estava 6,5% e se manteve a taxa de juros naquele patamar. O que gerou? 2015,
11% da inflação, enquanto o mundo estava com uma inflação de 1%. Por que eu falo mundo? Porque eu vou mostrar um outro gráfico aqui para você. Ó. Como é que você vê se um Banco Central está fazendo bem o seu trabalho? Você olha para inflação americana e para inflação brasileira. E aí você compara. Por exemplo, aqui a inflação no Brasil e aqui, ó, US, ERY. E aí você compara com a inflação americana. Nós sempre temos uma taxa de juros mais elevada que a americana e nós sempre temos a inflação mais elevada que a americana. Então, taxa de juros mais elevada que a americana e a inflação também. Você pode ver que na maior parte do tempo a gente tem o quê? Um diferencial muito pequeno, né? Um diferencial muito pequeno. Aqui a gente vai ter uma barbeiragem. Olha só, nós tivemos uma inflação aqui de quase 11%, enquanto o mundo estava com uma inflação de 1%, né? E aqui a gente veio num patamar estreito, então estava tudo certo. Tá? E agora a gente está num patamar estreito também, por enquanto está tudo certo. O problema é para o futuro. Se quisermos reduzir a taxa de juros e deixar um diferencial de juros menor que 4% entre Brasil e Estados Unidos, vai dar problema. Tá? Isso pode acontecer? Na minha visão, pode. Então é por isso que eu digo que as quedas persistentes na taxa de juros normalmente acontecem no mesmo período onde as ações disparam. Mas se a gente exagerar na dose, tiver uma visão econômica diferente do que é o mais lógico, racional, o tiro pode ser pela culatra, pode acontecer o extremo oposto. Dólar valoriza absurdamente, as ações acabam desvalorizando no Brasil. Agora a gente está com as ações muito baratas, então tem essa vantagem, né? É difícil cair mais, então a gente tem um limitador, porque as ações efetivamente estão muito baratas. Mas nesse caso o dólar dispara, acaba gerando inflação, afetando diversas empresas, só não vai afetar de forma tão forte aquelas empresas que têm o maior poder de repasse da inflação, aquelas empresas que têm o maior poder de remarcar preço, ou seja, de repassar essa inflação para os seus clientes. Tá? Então, na minha visão, no máximo os 10% tem como a gente reduzir o juro. Se a gente exagerar na dose, o tiro sai pela culatra e aí a gente vai ver dólar disparando e ações ficando para trás. Então é por isso que você tem que ter anti-ações, dólar é uma das anti-ações, você tem que ter uma diversificação para que você consiga lucrar independente do que aconteça, ao invés de você ficar investindo por um longo período só na expectativa de você ter uma rentabilidade. Aí você está lá investindo em ações desde 2020 e fica nessa vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre e você não sai do lugar. Porque quem começou lá no início de 2020, muita gente começou lá, olha aqui, qual é o retorno hoje? Um resultado, menos 0,05%. Se você tivesse anti-ações nesse mesmo período, a sua vida seria muito mais tranquila porque elas estão valorizando de lá para cá, são investimentos que valorizam muito quando as ações caem.